No vasto cenário da história bíblica, poucos personagens carregam consigo uma trajetória tão intensa, dramática e transformadora quanto Jacó, o filho de Isaque e neto de Abraão. Ele não nasceu herói, nem começou sua vida como modelo de fé ou de retidão. Ao contrário, sua história é marcada por falhas, enganos, fugas, lágrimas e confrontos. E é exatamente por isso que sua vida se torna tão fascinante, porque em meio às suas lutas internas e externas, Jacó se transforma. De um homem que usava astúcia e engano, ele se torna o patriarca que recebe um novo nome, Israel, o escolhido para carregar o destino de um povo. Hoje, você vai mergulhar comigo em cada detalhe desta trajetória. Não apenas como uma narrativa distante do passado, mas como uma história viva, cinematográfica, que ecoa até nossos dias. O nascimento de Jacó e Esaú. Rebeca, esposa de Isaque, sente dores intensas em sua gravidez. Mas não são apenas dores comuns. Dentro de seu ventre, duas crianças lutam. Ela clama ao Senhor, e Deus lhe revela: 2 nações estão no teu ventre. 2 povos, desde as tuas entranhas, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. E então chega o momento do nascimento. Primeiro, vem Esaú, ruivo, coberto de pelos, forte, robusto. Logo atrás, agarrando o calcanhar do irmão, nasce Jacó. Uma cena impressionante, como se o pequeno já quisesse disputar espaço, já quisesse segurar seu destino com as próprias mãos. Seu nome reflete isso, Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, mas também carrega o sentido de suplantador. A juventude dos irmãos. Os anos passam. Esaú cresce como um caçador habilidoso, homem do campo, forte, ativo. Jacó, por outro lado, prefere as tendas. É descrito como um homem calmo, atento, mais ligado ao cotidiano familiar. Isaque, o pai, se apega a Esaú, talvez pela força, pela caça, pelo alimento que trazia. Já Rebeca, a mãe, ama mais a Jacó. Um favoritismo perigoso, que começa a dividir ainda mais os irmãos. A venda da primogenitura. O sol queima sobre os campos. Esaú retorna exausto de uma caçada infrutífera. Sua fome é insuportável, quase como se sua vida estivesse por um fio. Jacó, então, cozinha um ensopado de lentilhas. O cheiro invade o ar. Esaú, faminto, pede um pouco. Jacó o olha nos olhos e faz uma proposta ousada. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú, dominado pelo imediatismo da fome, responde: de que me serve a primogenitura, se estou prestes a morrer? E ali, num simples prato de comida, um destino muda. Esaú despreza seu direito, e Jacó o adquire. Mas não é apenas uma transação, é o início de uma longa rivalidade, de uma trama que ainda vai explodir em conflitos. O engano da bênção. Isaque envelhece. Seus olhos já não enxergam, sua voz carrega o peso dos anos, ele chama Esaú e lhe pede caça, prometendo que após a refeição lhe dará a bênção da primogenitura. Rebeca ouve tudo. O coração de mãe se agita. Ela chama Jacó e arma um plano arriscado, disfarçar o filho mais novo como Esaú para receber a bênção. Jacó hesita. Ele teme ser descoberto. Mas a ambição fala mais alto. Ele veste as roupas de Esaú, cobre os braços e pescoço com peles de cabra, leva o alimento que sua mãe preparou. Ele entra na tenda. A tensão é palpável. Quem és tu, meu filho? Pergunta Isaque, com voz fraca. Eu sou Esaú, teu primogênito. Responde Jacó. Isaque desconfia. A voz é de Jacó, mas o cheiro das roupas e o toque dos pelos o confundem. Depois de hesitar, o pai estende as mãos e pronuncia a bênção. Uma bênção irreversível. Uma transferência espiritual e profética de destino. Momentos depois, Esaú entra. Tarde demais. O choro desesperado ecoa pela tenda. Abençoa-me também, meu pai. Mas não havia retorno. Esaú jura vingança. E Jacó, temendo pela vida, é obrigado a fugir. A fuga e o sonho em Betel. A noite cai. Jacó caminha sozinho pelo deserto, longe da casa do pai, longe da fúria de Esaú. O vento frio corta sua pele, e a solidão pesa sobre seus ombros. Exausto, ele se deita, usando uma pedra como travesseiro. É nesse momento de fragilidade que Deus se revela. Jacó sonha com uma escada que toca os céus, anjos sobem e descem por ela, e o Senhor aparece no topo, declarando: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores,
e te trarei de volta a esta terra. Porque não te deixarei até cumprir o que te prometi. Jacó desperta assustado, mas também maravilhado. Ele exclama: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E erige uma pedra, derrama azeite sobre ela, e chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. A chegada em Harã. Jacó segue sua fuga. Dias de caminhada, noites de solidão. O deserto parece interminável, mas no coração dele ecoa a promessa feita em Betel: eu estarei contigo. Quando finalmente chega às terras do Oriente, vê ao longe um poço. Ao redor, rebanhos aguardam. Os pastores, reunidos, esperam o momento de dar água às ovelhas. Jacó se aproxima e pergunta: de onde sois? Eles respondem: somos de Harã. E acrescentam: ali vem Raquel, filha de Labão, com as ovelhas. Jacó ergue os olhos e a vê pela primeira vez. Raquel, a pastora, conduzindo o rebanho com graça e firmeza. Seu coração dispara. Sem pensar, ele se adianta, remove a pesada pedra que cobre o poço e dá de beber às ovelhas. Em lágrimas de emoção, ele se aproxima e a beija. Revela ser parente, filho de Rebeca. Raquel corre a contar a seu pai, Labão. O encontro com Labão. Labão o recebe com entusiasmo, lembrando-se de Abraão e de sua família. Mas, por trás do sorriso, a astúcia. Labão é um homem habilidoso nos negócios, calculista, pronto para se beneficiar de qualquer oportunidade. Jacó permanece um mês em sua casa, ajudando nos trabalhos. Então, Labão lhe pergunta: por seres meu parente, has de trabalhar de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Jacó, apaixonado, não hesita. Servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. 7 anos de serviço. 7 anos de espera. Mas para Jacó, esses anos parecem apenas alguns dias, porque ele ama Raquel profundamente. O engano de Labão. Chega, enfim, a noite do casamento. A festa é preparada, a alegria toma conta. Jacó, ansioso, entra na tenda nupcial. Mas, sob a escuridão e os véus pesados, não é Raquel quem está ali. É Lia, a filha mais velha. Ao amanhecer, Jacó percebe o engano. A dor e a indignação explodem. Ele confronta Labão: por que me enganaste? Labão responde friamente: não se faz assim em nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. Jacó, ferido mas ainda dominado pelo amor, aceita. Uma segunda aliança, mais 7 anos de serviço. A rivalidade de Lia e Raquel. Agora, Jacó tem 2 esposas, e uma rivalidade crescente. Lia, a mais velha, não era amada, mas Deus viu sua aflição e abriu seu ventre. Raquel, embora amada, permanecia estéril. E assim começa a saga das tribos. Lia dá à luz primeiro Ruben, cujo nome significa o Senhor viu a minha aflição. Simeão, o Senhor ouviu. Levi, agora meu marido se apegará a mim. Judá, desta vez louvarei ao Senhor. Raquel, frustrada, oferece sua serva Bila a Jacó. Dela nascem Dan, que significa Deus me fez justiça. Naftali, com grandes lutas tenho competido. Lia, não querendo ficar para trás, entrega também sua serva Zilpa. Dela nascem Gade, afortunado. Aser, feliz sou. Mais tarde, Lia concebe novamente. Issacar, Deus me deu meu salário. Zebulon, agora meu marido habitará comigo. E também uma filha, Diná. Finalmente, Deus se lembra de Raquel. Ela dá à luz José, cujo nome significa o Senhor me acrescente outro filho. Mais tarde, já no retorno a Canaã, Raquel dará à luz Benjamim, mas morre no parto, deixando Jacó em luto profundo. Assim se formam os filhos de Jacó, as sementes das 12 tribos de Israel. A prosperidade de Jacó. Os anos passam. Jacó serve Labão com fidelidade, mas percebe que seu sogro o engana repetidas vezes, mudando seu salário. Ainda assim, Deus abençoa Jacó. Seus rebanhos crescem em número e força. Pela providência divina, ele se torna próspero, a ponto de despertar inveja entre os filhos de Labão. Jacó percebe que já não é bem-vindo. E o Senhor lhe diz: volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. A fuga de Jacó. Jacó reúne suas esposas e filhos. Às escondidas, foge com tudo o que possui. Mas Labão descobre.
Monta sua caravana e o alcança após 7 dias. O encontro é tenso, quase explode em conflito. Na noite anterior, porém, Deus aparece a Labão em sonho e o adverte: guarda-te de falar a Jacó nem bem nem mal. O encontro termina em um tratado de paz. Eles erguem um monte de pedras como testemunha, e cada um segue seu caminho. Jacó, aliviado, continua sua jornada de volta à terra prometida. Mas agora um novo desafio espera: o reencontro com Esaú, seu irmão, aquele a quem enganou anos atrás. Jacó segue em direção a Canaã, mas o medo consome. Esaú, seu irmão, poderia estar esperando por vingança. Para se proteger, Jacó envia presentes adiante: rebanhos, servos, riquezas, tentando aplacar a ira de Esaú. Na noite anterior ao encontro, ele fica sozinho às margens do rio Jaboque. É ali que ocorre um dos momentos mais misteriosos da história bíblica. Um homem aparece e luta com ele até o amanhecer. Não é uma luta comum, é espiritual, é divina. Jacó resiste, mesmo quando seu quadril é ferido. Ele se agarra ao homem e declara: não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Marcado fisicamente e espiritualmente, Jacó levanta-se transformado. Não é mais o enganador, mas o homem que foi quebrado e restaurado pelo próprio Deus. O reencontro com Esaú. O dia amanhece. Esaú vem ao longe com 400 homens. O coração de Jacó dispara. Ele se prostra 7 vezes diante do irmão. Mas, em vez de vingança, acontece o inesperado. Esaú corre até ele, o abraça e chora. Um reencontro que poderia terminar em sangue se torna reconciliação. A tensão dos anos se desfaz num abraço. Jacó percebe que Deus esteve com ele em cada passo. Tragédias e provações. Jacó se estabelece em Canaã, mas a vida não lhe poupa dores. Sua filha Diná sofre violência, o que leva a uma sangrenta vingança de seus irmãos Simeão e Levi. Mais tarde, sua amada Raquel morre ao dar à luz Benjamim. Ele a sepulta em Belém, chorando inconsolável. Também perde seu pai, Isaque, e mais uma vez o luto o envolve. O drama de José. Entre todos os filhos, José se torna o preferido de Jacó. Um jovem sonhador, amado de maneira especial. Esse favoritismo desperta inveja e ódio nos irmãos. Eles tramam contra ele, vendem-no como escravo e mentem ao pai, entregando-lhe uma túnica manchada de sangue. O coração de Jacó se despedaça. Ele rasga suas vestes e recusa consolo. Por anos, carrega a dor de um filho supostamente morto. A fome e a restauração. Décadas depois, uma fome terrível assola a terra. Os filhos de Jacó descem ao Egito em busca de alimento. Lá, sem saber, encontram José, agora governador do Egito. Após testes e revelações dramáticas, a verdade vem à tona: José está vivo. O reencontro entre pai e filho é um dos momentos mais emocionantes das Escrituras. Jacó, já idoso, abraça José e declara: agora posso morrer, pois já vi o teu rosto, e tu ainda vives. Os últimos dias de Jacó. Jacó leva sua família ao Egito. Ali, diante de Faraó, testemunha a fidelidade de Deus. Antes de morrer, chama seus filhos e os abençoa, pronunciando palavras proféticas sobre cada tribo que dali surgiria. Sobre Judá, declara que o cetro não se apartará de sua descendência, uma profecia messiânica que apontava para o futuro rei, o Cristo. Jacó então pede que não o enterrem no Egito, mas que o levem à terra de seus pais. Conclusão e legado. Jacó morre, mas deixa para trás um legado eterno. De seus filhos surgem as 12 tribos, a identidade de um povo que carregaria o nome de Israel. A história de Jacó é marcada por enganos, fugas e dores, mas também por encontros com Deus, reconciliações e promessas cumpridas. Ele começou segurando o calcanhar do irmão, tentando conquistar pelas próprias forças. Mas terminou segurando a mão de Deus, transformado em Israel. Mensagem final. Jacó nos ensina que Deus não escolhe homens perfeitos, mas transforma homens imperfeitos. Ele caiu, lutou, chorou, mas em cada fraqueza, Deus o levantou. De Jacó nasceu Israel. E de Israel nasceu a promessa que alcança todos nós. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o mesmo Deus que continua cumprindo promessas hoje. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe!